Paz do Senhor, bem-vindo à nossa aula, ainda falando em Efésios 4:11. Nós estamos falando aí dos cargos eclesiásticos da Igreja do Senhor. Já falamos no outro vídeo sobre apóstolos, profetas e agora evangelistas, tá? E aí, para quem tem um módulo físico, a revista, tá escrito assim na página 26, tá bom? Último parágrafo aí, no ponto 3. Enquanto o apóstolo abria igrejas, tornando-se ministro universal, o evangelista era ministro local. A Bíblia cita Filipe, Atos dos Apóstolos 6, 5, 6, Atos 21, 8 e 2 Timóteo 4, 5. O evangelista caracterizava-se pelo ardor da mensagem, sua função não era ensinar, mestre, nem pastorear. Ao lado do pastor era ideal. O que é que diz aí para quem tem um módulo, tá? O evangelista, ele anuncia as boas novas e, numa verbalização bem comum, ele ganha as vidas, ele alcança as pessoas. O teor de sua mensagem são as boas novas, evangelística, apontando a pessoa de Jesus. Esta pessoa é caracterizada pela fome e sede que ela tem das pessoas serem salvas. Não que os outros não tenham, mas o evangelista, o seu coração arde mais para isso. Ele arde para que as vidas sejam salvas. Então o evangelista, ele vai ser usado nesse teor do ensino a respeito de Jesus. Aqui ele não é o ensino como mestre, porque o mestre tem as suas particularidades e que muitas vezes está voltado ao aperfeiçoamento da igreja, muitas vezes preparado para tirar dúvidas de detalhes das escrituras sagradas e muitas vezes na preparação de pessoas, tá? Então por isso que está aqui, um evangelista pode ensinar, ele deve ensinar, mas ele não é mestre. Ele pode ser mestre e evangelista? Pode, mas o fator dele ser evangelista não o caracteriza como mestre, tá bom? Então, por exemplo, às vezes um evangelista vai ser convidado para dar um seminário, um estudo, uma conferência de algo que seja voltado com profundidade a alguns temas que fogem da questão do evangelismo, do anúncio de Jesus. Então, ele não vai ser a pessoa que terá esse dom, porque ele não foi ungido para isso, tá bom? Não há uma unção sobre o evangelista para isso. A mesma coisa, vamos supor, um profeta. Ele está lá, ele profetiza, ele ganha as pessoas por causa da sua profecia, ganha. Mas muitas vezes ele não vai nem lembrar, durante 5, 10 anos, de fazer um convite para a pessoa aceitar Jesus. Por quê? Porque ele tem puramente uma unção de profeta, tá? Ele pode treinar, se aperfeiçoar para fazer o convite? Pode, mas o evangelista, ele está com foco nas almas, nas vidas. E muito característico, em algumas ocasiões da Bíblia, e também em muitos lugares, os apóstolos ou a liderança de uma igreja hoje abre uma igreja e muitas vezes coloca-se um evangelista naquele local, até para dar um crescimento de novas vidas, com ações evangelísticas, ganhando pessoas, e depois vem o pastoreio mesmo, que é diferente, tá? Que já é o nosso próximo ponto aqui, que são os pastores, né? Efésios 4:11, que é da palavra poinei, que significa guardador de ovelhas, e não tinha o ardor de evangelista, nem a capacidade de mestre, mas tinha habilidade no trato com as ovelhas. Então o pastor é o que vai cuidar de vida, cuidar de vida. Então olha só, a gente tem o apóstolo, que ele vai abrir, que ele vai à frente, que ele vai chegar num local, ele vai querer abrir um trabalho, uma obra, uma igreja, um culto no lar. Ele vai lá, estabelece a igreja, ok. Aí vem o profeta, inspirado por Deus na mensagem para vários tipos de pessoas, para várias situações, mensagens específicas. O profeta vai
revelar ali uma circunstância da igreja, de um indivíduo, de um membro, de um visitante, vai trazer uma revelação. Maravilha. Vem um evangelista, ganhador de almas, anunciador das boas novas, chega na rua, olha para as pessoas e arde no coração dele, meu Deus, eu tenho que trazer essa pessoa para ouvir uma mensagem, ou eu vou levar uma mensagem até esta pessoa, não é? E aí ele vai lá e faz isso, ok? Pastores, cuida da ovelha. Então ele conhece a ovelha, ele tem notícia do que a ovelha está passando, ele se preocupa, no bom termo da preocupação, com a ovelha, ele dá a direção a ela, porque ele é um cuidador daquela vida, tá? E ele foi ungido por Deus para isto, para estar cuidando, guardando, alertando a ovelha, muitas vezes ministrando a palavra, mas cuidando da ovelha, tá? Pastor, ele pode ensinar e ele ser mestre? Pode, tem pastor que é mestre, mestre que é pastor, que cuida da ovelha e é usado como mestre. Pode, não há nenhum problema. Há pastor que é evangelista? Não há nenhum problema. Há pastores que são evangelistas, que eles ardem no coração o anúncio das boas novas, querem que vidas e mais vidas sejam salvas e cuidam das ovelhas, mas está sempre com aquele foco bem evangelístico na sua igreja, não é? Há pastores que são apóstolos? Há pastores que são apóstolos, eles estão abrindo igrejas, mas eles estão pastoreando, eles estão abrindo igrejas, mas estão pastoreando. Nós temos pastor, presidente da convenção da Assembleia de Deus, nós temos pastor presidente da convenção e temos pastor presidente da Assembleia de Deus. Ele abre igreja e ele pastoreia outros pastores, pastoreia as ovelhas, pastoreia os membros, está lá pastoreando, está dando aconselhamento, gabinete pastoral, faz visita, e por aí vai, tá bom? Então, muitas vezes, uma pessoa pode e tem uma unção que exerce aí esse cargo eclesiástico, tá bom? Para finalizar a nossa aula, o mestre, que em algumas traduções está escrito professor. Bíblia King James mesmo traz ali professor, tá bom? Então assim, só para explicar para você, todo professor é mestre? Não. Tem professor que ele vai ter um ensino, bom ensino, mas vai estar ali muito voltado para algo que está biblicamente certo, mas não há uma profundidade de detalhes. E o mestre ele vai se caracterizar por isso, por estes detalhes, por esta percepção do ensino. Algumas coisas vão ser reveladas para o mestre, na nível de escritura sagrada, para tirar uma dúvida crucial, muitas vezes até de um tema que seja polêmico, tá bom? E como a nossa Bíblia, ela foi escrita primeiramente para o judeu, e Jesus se fez fisicamente judeu, tá bom? Na cultura judaica, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, existem os mestres que são chamados de rabi. E Jesus, ele se colocou e estava, não só por ele se colocar, mas estava no seu ministério, o mestrado de Jesus. Então, por isso ele fez discípulos, porque ele era um mestre ali para os seus discípulos, tá bom? Então ele é até chamado de Rabone, mestre dos mestres, porque ele é mestre dos mestres, ele é senhor dos senhores, tá bom? Ele é o nosso bom pastor, ele é um profeta de Deus, ele é anunciador de boas novas, e ele abre portas aonde ninguém pode fechar, porque ele é o nosso apóstolo maior, tá bom? Então esse é Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele ensinou detalhes, tá bom? Muitas vezes em particular para os seus discípulos, e ensinou detalhes ao público, tá bom? Então essa aí é a nossa diferença. Deus abençoe.